Bom, espero que esteja funcionando dessa vez. Bom, na aula passada, né, vocês estão visualizando o slide que está aqui? Ok, vou ampliar aqui. Na aula passada, a gente finalizou nesse slide aqui, né, que a gente ia começar a falar de Estado Novo. Então, vamos dar uma recapitulada para a gente dar seguimento à aula. Como a gente tinha conversado, né, em 37, o Vargas ele teria que sair do poder. Então, começam a ter organização de eleições e tudo mais. Só que o Vargas ele não estava afim de sair do poder, não. Ele gostou de ser presidente. Então, o que acontece? Ele passa a organizar assim um golpe de Estado para permanecer no poder, com a ajuda desses dois caras que eu falei para vocês que eram importantes, vocês lembrarem. Nesse momento, eles eram aliados de Vargas, ok? Com a ajuda desses dois caras, ele começa a arquitetar um golpe de Estado. Bom, só que, em 37, um anjo iluminado caiu na vida de Vargas, que foi o Plano Cohen. O que foi esse tal de Plano Cohen? Foi justamente um documento que foi publicado assim, em todos os jornais, saiu nas rádios e tudo mais. Só se falava desse tal Plano Cohen, que seria supostamente um documento que alegava que os comunistas estavam planejando tomar o poder, né? Basicamente, instaurar uma ditadura comunista no Brasil. Bom, então, na verdade, a gente sabe que esse documento era falso, na verdade, era uma falcatrua que foi organizada pelos integralistas, estão lembrados dos integralistas, né? Aquele partido que compartilhava do fascismo, do Estado Único, nacionalismo e afins, né? E anticomunistas. Então, eles criam esse tal Plano Cohen e dizem que é um plano comunista para invadir o Brasil. Só que o Vargas, que não é bobo nem nada, ele utiliza esse Plano Cohen para justificar, então, a prisão de opositores e a censura da imprensa e arquitetar, então, um golpe de Estado. O que Vargas faz? Ele determina, então, o fechamento do Congresso e dos legislativos estaduais e municipais, suspende todas as eleições que estavam sendo organizadas para presidente e extingue todos os partidos políticos, revogando também a Constituição de 34. Então, né, a Constituição foi elaborada em 32, né, em 34, desculpa, e em 37 a gente já tem ela sendo revogada, né. Então, o Brasil, o país com mais Constituição que eu já vi na minha vida. A Constituição que foi tão batalhada para se conseguir, né, com a Revolução Constitucionalista que a gente conversou nessa semana, na terça-feira, no movimento paulista, constitucionalistas, para que vocês estejam lembrados. Então, Vargas, ele usa essa ideia de ataque comunista, de ameaça comunista, para se manter no poder de novo, e é isso que esse golpe de Estado, que ele arquiteta para se manter no poder, inaugura, então, um período de ditadura, de repressão no Brasil, chamado o Estado Novo. Ok? Recapitular um pouquinho do que a gente falou na semana passada, na terça-feira. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à semana passada, vocês podem voltar e falar comigo aqui também, tá? E hoje a gente vai tentar finalizar, então, essa tal Era Vargas. Era Vargas é o que a gente chama de todos os governos de Vargas, tá? E aí a gente tem as divisões, né? Do período do Estado Novo, que é o que a gente vai estudar agora. Bom, vamos lá, então. O que aconteceu nesse tal Estado Novo, né? Bom, a gente tem algumas coisas que nos chamam a atenção dentro desse período da história. O primeiro deles é como o Vargas utilizou da propaganda. Ele sempre se preocupou muito com a propaganda oficial do governo, desde o início, desde 1930. Só que quando a gente entra no Estado Novo, é um governo repressivo, é um governo ditatorial. Para as pessoas se revoltarem contra esse governo, é muito mais fácil do que num governo democrático. Concordam? Então, ele precisava arrumar legitimar no poder, de fazer com que as pessoas quisessem ele no poder, né?
E Vargas, ele era uma figura muito adorada, apesar de tudo isso, né? Ele era um político muito adorado. Então, a propaganda fez muito parte dessa construção da imagem de Vargas, né? A gente tem aqui, inclusive, uma cartilha escolar. O Vargas, o presidente, ele ia nas cartilhas escolares. Aqui, quem é muito novinho não sabe o que é cartilha escolar. Eu também não tive cartilha escolar na minha escola, mas eram pequenos livrinhos didáticos, assim, que eram distribuídos na escola para aprender o beabá, para aprender o hino nacional, para aprender coisinhas básicas do ensino infantil. Então, eram distribuídas essas cartilhas. E essas cartilhas, elas eram oferecidas pelo governo nas escolas públicas, né? Então, vinham assim com a cara do presidente e as crianças aqui em estado de adoração, com a bandeira do Brasil, né? Essa ideia de nação, de novo, de nacionalismo e tudo mais. E aqui, tipo, os deveres das crianças como do Brasil e afins, né? Então, aqui, mais uma vez, o Vargas, assim, colocando como se ele fosse um líder messiânico, um líder de benevolência, um líder dos pobres, o líder das crianças, né? Aquela questão que a gente conversou de se aproximar mesmo das pessoas. Bom, e é nesse contexto, então... Oi. Com certeza, com certeza. A imagem de Vargas, ela é muito importante, a gente vai ver daqui a pouquinho de novo, mas a imagem dele é muito importante para que as pessoas gostem dele. Tanto que a gente teve o movimento queremista depois, né, que é um movimento que pede a volta de Vargas, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, que é do próprio povo. Né? O povo quer que Vargas fique no poder, mesmo que seja uma ditadura, mesmo que seja totalitário, mesmo que seja repressivo. O povo gosta do Vargas, justamente por conta dessa imagem que ele construiu de si mesmo diante das pessoas, né? Como o pai dos pobres, né? E a mãe dos ricos, e como um homem simples, que está no meio do povo e afins. E isso, com certeza, ajudou ele a se manter no poder, sim, com certeza. Tá? E é nesse contexto, então, que ele cria um órgão muito importante, que é o DIP, tá? Órgão importantíssimo para vocês saberem o nome, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi um órgão muito, muito, muito importante na era Vargas, mas também voltou a ser importante durante a ditadura militar de 64, tá? O que era o DIP? Né? Ele era um órgão responsável por criar essa imagem positiva do governo, essa imagem positiva do Estado Novo e de censurar todos os meios de comunicação que não concordassem com isso, que fizesse algum tipo de oposição ao governo de Vargas. Então, ele virou um órgão, ele aprovava quais teatros ia ter na cidade, ele censurava quais músicas tocariam no rádio, então, assim, é um órgão que o governo utilizou para perseguir mesmo a oposição e só deixar que o povo tenha contato com as coisas boas do governo. Tá? E aí, em 1938, que o governo mesmo, o Estado, lança um programa na rádio que se chamava Hora do Brasil. Tá? O que era esse Hora do Brasil? Era um programa onde eram divulgadas notícias positivas sobre o governo e também música brasileira. Essa é uma questão importantíssima, tá? Para a Era Vargas. A gente tem uma valorização dos símbolos brasileiros. Daqui a pouquinho eu volto nisso. Mas então, essa rádio, ela divulgava, sei lá, Vargas inaugurou uma ponte nova em São Paulo. Vargas foi visto conversando com a população rural, não sei lá onde. Vargas inaugurou um novo hospital, sabe? Só as coisas positivas que o governo fazia. Então, esse rádio, ele se tornou muito, muito, muito popular no Brasil. A gente está falando, as décadas de 30 e 50 no Brasil, elas eram conhecidas como a era do rádio, tá? Televisão, gente, é só depois da década de 50 e olhe lá, no Brasil mesmo, as pessoas só começaram a ter televisão em casa a partir da década de 90, tá? Internet, gente, a partir de 2000, entendeu? Final de 2010, assim, as pessoas começaram a ter internet de verdade dentro de casa. Então, a rádio, nesse contexto, era a única forma que as pessoas tinham para escutar música, né?
além dos shows, né? Para escutar música, para saber das notícias, que era um diferencial muito grande. As novelas, gente, nesse contexto novela, era no rádio, não tinha as pessoas atuando, não, eram os atores só com a voz deles. Então, o rádio, ele era tipo uma revelação, uma inovação tecnológica para o contexto, sabe? As pessoas que tinham rádio em casa, meu Deus, era tipo assim, a elite, entendeu? Então, o rádio, ele começou. Aí o Vargas, inclusive, investe nisso para que o rádio chegasse em todas as famílias. A gente tem uma diminuição do preço do rádio para que ele conseguisse chegar em todas as famílias. Para quê? Para que as coisas boas que o governo fazia, chegasse também nessas pessoas. Depois, essa rádio, que chamava Hora do Brasil, se chamou A Voz do Brasil. Né? Depois foi renomeada como A Voz do Brasil. Se eu não me engano, acho que ainda existe, mas eu não acho, não sei, não é de caráter do governo, não. Né? E aí a gente tem também, além do rádio, né, a gente tem os jornais, as imprensas, o cinema, o teatro, né, a rádio, como eu disse. Tudo isso também fazia. Fora todas essas mídias, a gente também tem a organização de diversos eventos cívicos, que são eventos públicos, né, de datas comemorativas, como, por exemplo, o Vargas, ele cria um feriado, que é o 1º de maio, né, que é o Dia dos Trabalhadores. Por que ele criou? Porque ele queria descansar no 1º de maio? Não, né? Mas uma forma de você se aproximar dessa classe operária, né, desses trabalhadores, né, homenageando os trabalhadores, entre aspas. E importante dizer que nesses eventos cívicos era completamente proibido qualquer tipo de bandeira ou símbolo que não fosse do governo. Ou seja, se eu chegasse lá com uma bandeira do estado de São Paulo, por exemplo, essa bandeira seria confiscada, porque não é nacional, entendeu? Então, não poderia ter bandeira dos estados, ou de partidos, ou... Oi. Tinha sim. Só que, né, todo mundo era escolhido pelo Vargas, que eram, de novo, os interventores, né? Que a gente chamou lá no início, quando ele fez o primeiro golpe dele, ele nomeou interventores. Pois é, ele vai nomear interventores novamente, a sua escolha, a seu critério, né? Que daí vão ser somente as pessoas que apoiam ele, né? Como, por exemplo, como eu falei no outro slide, o Eurico Gaspar Dutra e o Góes Monteiro, por exemplo, que foram pessoas que auxiliaram no golpe, entendeu? Então, quem que está dirigindo esses estados? São pessoas que são do interesse de Vargas. Tá? E, enfim, esses eventos cívicos, como eu disse, né, eles eram de caráter nacional, então só poderíamos ter bandeira do Brasil, hino do Brasil, enfim, para realmente enfatizar o nacionalismo, o patriotismo, né, o Brasil quanto nação e tudo mais. E é nesse contexto que a gente também tem muitas valorizações de símbolos brasileiros. Como assim? A gente tem uma supervalorização do samba carioca, né? Que só tocava samba na rádio, gente. Só tocava samba carioca, porque começou a representar o ritmo do Brasil, né? Começou a representar o que o Brasil era, né? E a alegria do brasileiro, e a dança, e o jeitinho. Então, o samba, ele entra como um símbolo do que é ser brasileiro no contexto da era. Oi. Uhum. Olha, o samba, ele nunca. Tudo bem que ele nunca foi um. Nunca não, porque hoje em dia né? Todo mundo pode falar, cantar samba e tudo mais. Só que nesse contexto, o samba ele já era. Por exemplo, a capoeira virou esporte nacional. Capoeira foi inventado pelos escravos no Brasil, certo? Certo. Então não tem muito essa divisão entre o que é da elite e o que é do povo nesse contexto.
é o que acontece. Então, ele vira um símbolo do Brasil. Independente de ser de classes baixas ou classes altas, é uma coisa que acontece no Brasil. E é assim que o Brasil ele é visto de fora e de dentro. Então, Vargas, ele passa, então, a valorizar isso. Até porque o Vargas, ele é o pai do povo, né? Então, ele não pode dizer que algo é menor ou maior. Ele tem uma política de equilíbrio ali entre os interesses. Para a população rica, era muito interessante que se construísse esses símbolos, né? Que levasse o Brasil para fora, né? Para o internacional, como um povo rico de cultura e de música e de dança e afins. Então, não tem muito essa divisão. Oh. Isso. Sim, sim, exatamente. Vai ver um videozinho daqui a pouco que fala disso. E a Carmen Miranda, ela é branca ou ela é negra? Né? Ela é branca. Então, a brasileira, ela dança o samba, mas a brasileira é branca, entendeu? Então, a gente tem aí um equilíbrio dos interesses. A gente vai ver que daqui a pouquinho a gente vai ver como isso caiu aos olhos, né, do estrangeiro. Além disso, galera, para finalizar essa parte, além das datas cívicas, a gente também nomeou, né, como padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida. Então, mais um símbolo do nacional, né, uma santa brasileira. Mais um aspecto aí da Era Vargas interessante para a gente pensar. Eu preciso abrir a apresentação agora para copiar esse link. Me dá um segundinho aqui. Se carregar, né? Que eu vou mostrar um videozinho muito interessante para a gente pensar esse processo. Quando que o Estado Novo começa? 37, né? 2 anos depois, o que está acontecendo no mundo? Alguém sabe me responder? Exatamente, Segunda Guerra Mundial. Qual é o impacto disso para o Brasil? Né, a gente vai descobrir agora. Não sei se o Luigi chegou a conversar com vocês sobre isso, sobre a participação do Brasil na guerra, mas calma aí. Vou colocar para apresentar aqui. Compartilhar o vídeo. Bom, a gente vai ver um videozinho que trabalha um pouco dessas representações do Brasil no exterior. Porque a gente está falando de contexto de Segunda Guerra Mundial. Vocês estão lembrados que o Vargas ele apoiava e tinha um apego, assim, uma empatia pelo totalitarismo? Parece que caiu minha conexão aqui. Vocês estão me ouvindo? Apareceu para mim que eu tinha caído? Ok. O Brasil ele tinha um apego pelo totalitarismo, a empatia, o Vargas, né, tinha uma empatia pelo Hitler, pelo Mussolini lá na Europa e tudo mais. Então, o Brasil ele simpatizava com o totalitarismo, certo? Só que, no início da guerra, o Brasil, então, permanece neutro, assim. Porque, afinal de contas, ele era vizinho dos Estados Unidos, né? Não podia entrar na guerra, assim, com os nazistas, assim, do nada. Mas ele também tinha muito comércio com a Alemanha. Então, para não perder nem a amizade aqui, nem a amizade ali, o Brasil ele permanece neutro. Porém, quando os Estados Unidos ele declara, então, sua posição na guerra, né, contra os nazistas, o Brasil, então, ele é obrigado a se posicionar, né, porque senão ele ia perder um aliado. E aí o Brasil, então, ele entra na guerra junto com os Estados Unidos contra a Alemanha. E qual que é o impacto disso, né? E o que os Estados Unidos estava vivendo nesse contexto, né? Além da guerra? Ele estava vivendo a política de boa vizinhança. Não sei se vocês também já estudaram isso com o Luigi.
Mas o que era a política de boa vizinhança? Os Estados Unidos ele tem uma tradição muito forte de intervenção na América Central e na América Latina, na América do Sul. Então, ele sempre teve isso de intervir nos governos mesmo, E vocês acompanharam isso ao longo da trajetória da história do Brasil, né? Inglaterra pressionando pela abolição da escravidão, depois Estados Unidos pressionando pela República e afins. Então, os Estados Unidos sempre foi muito interventor nesses países, né? Até porque os Estados Unidos sempre teve um medo muito grande do comunismo também. Então, a partir do momento que ele consegue controlar esses outros países que são tão pertinhos do país dele, ele garante que esses países não vão influenciar na política do país dele. Vocês concordam comigo se o México, por exemplo, virasse comunista? É do lado dos Estados Unidos. Então, ia haver uma influência muito grande de um país sobre o outro. Então, os Estados Unidos ele sempre se manteve numa política de garantir que esses países não se tornassem comunistas ou outra coisa que não agradassem eles, para não influenciar na política dos Estados Unidos. Só que com a guerra, né, e o Brasil entrando na guerra, ele precisava, então, ser amiguinho de todo mundo para conseguir aliados. E é isso que a gente chama de política de boa vizinhança. Tanto é que a gente tem a criação desse desenho que eu vou passar para vocês, que é da Walt Disney, né, dos Estados Unidos, o Pato Donald vindo para o Brasil. E aí a gente tem um pouco das repressões que se tinha do Brasil na época, né? Esse desenho é de 42, plena Guerra Mundial. Então vamos ver um pouquinho o que eles concebiam de o que era ser brasileiro, né? Vamos lá. Me avisem se vocês estiverem escutando bem, tá bom? Se vocês não estiverem. Aqui está.
Bom, gente, então, né, vamos começar só a analisar esse desenho, né? O que apareceu aí pra gente que a gente pode falar de símbolos brasileiros? Vocês sabem me falar? Do abraço, né? Do brasileiro amigável, né? Que não quer aperto de mão, ele quer abraçar. Do jeitinho carioca, do jeitinho brasileiro, né? Exatamente, também. Essa ideia do Rio de Janeiro. Ainda que eu tô tentando voltar para a apresentação. Ai, gente, como que eu faço aqui? Enfim, o que mais? O que mais que apareceu lá pra gente? A gente teve também o samba, né? O que estava tocando? Carmen Miranda, exatamente. E a gente tem outro episódio que aparece a Carmen Miranda. Não vou achar aqui agora, né? Fica difícil, mas Tico Tico no Fubá, né? Carmen Miranda, o samba brasileiro, né? Falou de todos os lugares típicos lá do Rio. Por que o Rio é tão lembrado? Porque é a nossa capital, né? Nesse contexto, gente. Rio de Janeiro é a nossa capital ainda, na década de 30, então o Rio aparece realmente com mais predominância. E até hoje ainda, quando você pergunta para um estrangeiro assim, você conhece o Brasil? Ele, sim, Rio de Janeiro, né? Então, o Rio ele ainda é muito representativo do que é o Brasil. Muita gente acha que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro ainda. Então, para você ver, sim, muitos estrangeiros quando perguntam para ele, você sabe qual é a capital do Brasil? Rio de Janeiro. Eu tenho vários amigos que eu tive que explicar que não era e tudo mais. O que mais que apareceu, né? A floresta, né? Muito eles andando lá no meio da floresta, né? Mais uma vez a simbologia do Brasil como um país tropical, cheio de natureza. A TV ela vem a partir da década de 50, mas a gente tinha o rádio, né? Com mais força, que eu digo com mais força, né? Mas a TV ela existe há bastante tempo. Mas para as grandes populações, assim, a TV começa a vir mesmo a partir da década de 50. Só que sim, você está certa. O Vargas, ele, apesar dele criar todas essas coisas dentro do Brasil, a gente tinha uma política muito voltada para o exterior, e isso é uma coisa muito comum no Brasil, tá? Desde o início da República, de se mostrar para o Brasil como uma potência bonita, de natureza, de pessoas boas, essa coisa de se mostrar no estrangeiro, porque o Brasil ele foi colônia por muito, muito tempo. Então, essa coisa de se colocar como alguém relevante no cenário internacional era uma preocupação do Brasil República. Então, sim, com certeza, é muito mais voltado para esse contexto internacional. Última coisinha que apareceu lá pra gente foi a cachaça também, né? Como um símbolo, assim, típico do Brasil. Né? Então, assim, tudo isso para mostrar para vocês, primeiro, né, como os Estados Unidos viu o Brasil nesse contexto e como que o Brasil realmente construía seus símbolos diante do cenário internacional e diante da Segunda Guerra Mundial, né? Dúvidas aqui? Não? Vou passar, então. Uhum. Sim. Nesse contexto, ele está fazendo a atribuição do que o Pato Donald é uma estrela de Hollywood, né? Do desenho do Pato Donald. Não é muito nesse sentido. Mas, se você for colocar no contexto, com certeza, desde sempre o Brasil paga pau para americano, né? Então, assim, não é de ontem nem de hoje, né? Então, assim,
Com certeza, os Estados Unidos eles sempre foram vistos como assim, o ideal brasileiro a ser seguido. Antes era Inglaterra, aí depois a Inglaterra perdeu um pouco do interesse no Brasil. Estados Unidos ele alavanca enquanto potência. Bom, outro aspecto muito importante para a gente saber um pouquinho, para a gente entender a Vargas é o controle estatal sobre a economia. Então, como eu disse, Vargas ele continuou num processo, num governo centralizador. O que isso quer dizer? Que ele centralizava o poder de todos os setores. Então, o Estado tinha controle sobre o que era ensinado na escola, o Estado tinha um controle sobre o que passava no rádio, o Estado tinha um controle também sobre a economia. E durante o Estado Novo, o governo manteve, sim, uma política de café. E que era essa política? Para manter as taxas de exportação, o Brasil, o Vargas ia lá e queimava café, porque vender o café a preço baixo desvalorizaria o preço dele. Então, o Vargas ele continuou nessa política de queima de café. E aí vocês podem entrar no assunto, mas por que não dava esse café para a população brasileira? Porque se você desse para a população brasileira, ela não ia comprar e também ia desvalorizar o café. Então, qual que foi a única solução encontrada pelo Vargas? Já a gente está produzindo muito café. A gente está no meio de uma guerra mundial, né? Então as pessoas pararam de comprar café. Porque café não era café não é um produto de sobrevivência. Oi. Olha, eu não sabia dessa, Marilene. Pois é, então é uma política. Exatamente, foi um método iniciado ali na Primeira República, e eu não sabia que ainda acontecia, mas interessante saber disso, né? Que é uma das formas que a gente encontrou, então, de continuar valorizando o preço das coisas. E muito interessante saber disso, Marilene. Carolina, você ia falar? Sim, isso é uma questão importante que a gente vai entender agora aqui. A industrialização, ela também foi estimulada. Por quê? Lembra que a gente está vivendo uma mega hiperguerra lá fora? Então, assim, a galera que está lá direto no campo de batalha, que era a galera que produzia, né, que tinha indústria, ela não está podendo produzir. Então, o Brasil, ele começa a valorizar as indústrias e a criar indústrias dentro do Brasil para que a gente consiga ter acesso a esses produtos. Já que não dava para comprar de ninguém, a gente começou a desenvolver internamente. Então, sim, o Brasil ele se volta mais para o interno, até porque as grandes potências elas não tinham dinheiro para comprar nada, né? Então, e aí o Brasil, né, Vargas acaba então criando grandes empresas estatais de indústria de base. Coisa importantíssima esse indústria de base, que vocês já devem ter visto em geografia ou em história geral. O que é a indústria de base? São essas empresas que são indispensáveis ao desenvolvimento de outros setores. Então, vocês conseguem me dar um exemplo de uma indústria de base? Né? Essa indústria que ela é essencial. Ok, mas que matéria-prima? Que tipo de indústria? Petrobras, muito importante. Por quê? Porque a gente usa o petróleo para fazer, mas a Petrobras aqui, ela não existe ainda, tá? Ela é do Juscelino Kubitschek. Mas sim, ela é um exemplo de empresa de base, porque a gente precisa do petróleo, né? Para gasolina e afins. Então, sim. O que mais? Indústria de energia. Vocês concordam que sem energia não dá para movimentar a cidade? Aí aqui. Empresa de extração de minério aqui em Minas, verdade. E até aqui a gente tem, então, duas empresas principais que foram
criadas na Era Vargas, que é a CSN, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, e a gente também tem a Companhia do Vale do Rio Doce, que com certeza vocês conhecem, né, por conta dos últimos acontecimentos. Em 1938, a gente tem também o Conselho Nacional do Petróleo. O que era esse conselho? Ele tinha a função de controlar a exploração e fornecimento desse produto e seus derivados. Então, assim, mais uma vez, já vem uma preocupação de Vargas com a exploração dos recursos brasileiros, né? Principalmente, essa é uma questão importante, tá? Da Era Vargas. Mas, de economia, o que a gente precisa saber de Era Vargas? A queima do café cai recorrentemente no Enem, tá? E a criação de indústrias de base, muito importante. Não acho que vai cair o nome das indústrias, tá? Mas pode cair a política de industrialização de Vargas. Qual que era a política? De incentivo à industrialização e de criação de empresas de base nacionais. O que isso significa? Pertencentes ao Estado, tá? Porque a gente tinha muita empresa no Brasil, só que elas eram estrangeiras. Então, a gente já tinha uma reivindicação desde o início da Primeira República para que a gente tivesse empresas nossas, empresas brasileiras. Então, Vargas também tem uma política de criação de empresas de indústrias de base nacionais, tá? Mas pode ser, mas nem tanto, porque a gente está falando de uma guerra. Então, esses tipos de produtos, como café, açúcar, que é o que o Brasil produzia, eles não são de sobrevivência, entende? Todo o dinheiro que esses países tinham, eles estavam investindo na guerra, em armamento. Então, o que eles comiam, né? Na Europa, batata, né? Carne assim, nem tanto, mas tipo assim, os soldados comiam muito chocolate, enfim. Chocolate é uma ótima forma, uma das formas mais fáceis de alimentar soldado na Segunda Guerra. Coisa bem interessante. Enfim, o café não entra nisso, entendeu? Então, não é só uma questão de querer produzir só para si mesmo, é uma questão de que não tem dinheiro para produzir para ninguém. Então, eles vão focar no deles, entendeu? E muita gente morreu de fome na Segunda Guerra Mundial, morreu de doença. Inclusive, não sei se vocês sabem disso, mas a maioria dos soldados não morreu na guerra, não morreu no conflito, morreu de doença. Então, assim, né? E de fome e tudo mais. Era uma situação bem complicada para quem estava na guerra e também para cidades que foram palcos da guerra. Mas, enfim, e aí, por último, uma última coisa que vocês precisam saber de economia na Era Vargas é sobre essa política de proteção e regulamentação do petróleo. Tá? A gente ainda não está do pré-sal, né? Vocês sabem disso, mas já tínhamos alguns pontos de extração aqui no Brasil, na Bahia, principalmente, tudo mais. Então, a gente tinha uma política nesse sentido. Dúvidas? É... Exatamente. É um período de guerra e o Brasil ele participou de fato da guerra. Não sei se vocês estudaram isso com o Luigi, mas a gente mandou muitos soldados para a guerra. Tá? Então, assim, o Brasil ele teve uma participação na guerra que afetou também a economia do Brasil, né? Até porque não é de uma hora para outra que a gente começa a criar empresa, né, e produzir produtos. Então, realmente, o Brasil passou por um momento, além disso, né, a gente tinha acabado de viver a crise de 1929, pouco tempo depois a gente tem a guerra. Então, o Brasil ele passou por diversas dificuldades em produzir mesmo, né? Não é de uma hora para outra que você funda uma empresa e começa a produzir produto. Então, foi um processo muito complicado para o mundo inteiro foi afetado pela Segunda Guerra Mundial, por isso que ela tem esse nome, né? Segunda Guerra Mundial.
Hum. Então, a política do café com leite, vocês estão lembrados que foi um pouquinho antes da era Vargas? Que foi, na verdade, foi o motivo do porquê o Vargas entrou no poder. Lembram que era para ser um mineiro que era para entrar no poder? Só que aí eles queriam que fosse um paulista? Essa política café com leite. Aí que teve o golpe de 30, porque não respeitaram a política de café com leite e queriam eleger o cara lá, o Bernardes Fernandes. E aí o Vargas, então, junto com Rio Grande, Minas e afins, instaura assim, o golpe de 1930. Então, a política do café com leite era um pouquinho anterior à ditadura, à era Vargas. Ok? Bom, outro aspecto muito importante da era Vargas é a repressão, tá? E isso pode cair na prova de vocês também. Então, vamos lá. Como que funcionava isso? Durante a... Vargas, ele sempre foi uma ditadura, né? Então, ele sempre foi muito repressivo. Só que com o Estado Novo, como era muito ilegítimo esse governo, não foi por eleição e tudo mais, o Vargas, ele, então, aumenta a sua política de repressão contra os opositores do governo, e tinha também um colega chamado Filinto Miller, que ele comandava a política de repressão no Brasil, e ele era um admirador do nazismo, e ele era próximo ao movimento dos integralistas. Então vocês já podem imaginar como que era essa política de repressão de Vargas, comandada por um admirador do nazismo, né? Tanto que diversos intelectuais e artistas foram perseguidos na época, presos e torturados, tá? Então, sim, a gente teve tortura já na era Vargas, na ditadura de Vargas. Entre os intelectuais que foram mortos, né, a gente tem um historiador muito famoso, para a gente que é da história, dos ícones da história, que é o historiador Caio Prado Júnior, por exemplo. Pintor também de Cavalcante, que vocês já devem ter ouvido falar. Escritores como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, todos os escritores consagrados na história do Brasil, né? Jorge Amado, duvido que alguém aqui não tenha assistido uma novela baseada nos romances do Jorge Amado. Então, assim, são intelectuais e artistas muito consagrados no Brasil, né? Não, ele escreveu diversos romances. As novelas da Globo são todas baseadas nos romances de Jorge Amado, gente. Todas. Sério mesmo, sei lá, lembrar de uma aqui. Ai, nossa, perdi todos. Não lembro de nenhum. Se alguém lembrar uma aí, fala aí. Além disso, Gabriela, isso mesmo, verdade, Gabriela, de Jorge Amado. Quem aqui é noveleiro sabe. Eu não é, Vanilene? Uai. Eu também. Voltando aqui. Além disso, né, trabalhadores, líderes sindicais e militantes de organizações de esquerda também foram presos e torturados, tá? Então, assim, todo mundo que se opunha de alguma forma ao governo era perseguido, era preso, era torturado, era exilado e afins, ok? Então, Vargas tem uma política de repressão muito forte nesse sentido. Em 1937, né, o Vargas, então, ele decreta o fechamento de todos os partidos, inclusive a AIB, que, na verdade, é os que a gente chama de AIB, mas é os integralistas, né, o Partido dos Integralistas. E aí os integralistas ficam muito putos, né, gente? Por quê? Tô aqui apoiando o seu governo desde sempre. Você vem e fecha o meu partido. Então, assim, os integralistas têm essa fotinho que eu adoro, que é dos integralistas tentando escalar em Vargas. Pois é justamente isso. Eles tentavam se apoiar em Vargas, mas Vargas nunca deu a mínima para os integralistas, gente. Nunca, nunca, nunca. Ele achava que era um movimento... Ai, tinha uma foto que eu devia ter trazido, que era tipo um dinossauro atrás, e aí escrito assim, movimento nazista, né?
nazi-fascista, e aí um cachorrinho vestido de dinossauro na frente escrito integralistas, né? Que era um movimentinho assim, que tentava imitar os nazistas e os fascistas, mas que assim era piada aqui no Brasil, inclusive para Vargas. Ele torna a AMB ilegal, nossa, os integralistas ficam muito chateados com Vargas. E, além de romper com Vargas, eles começam a arquitetar um golpe de Estado contra Vargas. Só que, né, acabaram sendo todos presos, deu tudo errado para os integralistas até 2019, quando o movimento voltou a ser forte. Bom, então, sobre esse período de repressão é isso. A gente, porque um pouco se fala disso, né, na escola, ou mesmo na história mesmo, sobre esse movimento que, sim, existiam torturas no Estado Novo, existiam perseguições, exilamentos, enfim. Não é uma coisa só da ditadura de 64. Tá? Dúvidas? O Anauê é a saudação deles. Lembra que eu mostrei para vocês que eles levantam a mão direita, né, para cima, igual os nazistas, e falam Anauê. É uma saudação. É mais ou menos como se fosse eu te saúdo, sabe? Uma coisa assim. Imitando bem os nazistas, né? Bom, e aí a gente tem uma questão que é a top questão do Enem, que são os direitos trabalhistas na era Vargas, tá? Eu diria que sobre Vargas é o que mais cai no vestibular, tá? Não só no Enem, mas em vestibulares no geral. Não sei se alguém aqui vai tentar outro vestibular, mas saiba que isso aqui é o que cai de Vargas, beleza? Bom, e aí a gente tem algumas leis muito importantes criadas por Vargas, né? Dentre elas a gente tem a implementação do salário mínimo, importantíssimo, porque é uma coisa que a gente tem até os dias de hoje. A gente tem a consolidação da CLT. Para quem não sabe, CLT é um código de leis que unifica toda a legislação trabalhista no Brasil. Ela ainda existe, né? Eu imagino que vocês saibam disso, né? A gente tem que trabalhar em regime de CLT para receber esses benefícios, né, da carteira de trabalho. Ela sofreu modificações ao longo da história, né, em algumas retiradas, algumas introduções de outras coisas, mas é uma coisa que também foi começada na era Vargas e que existe até hoje. Então, outro paralelo com o nosso presente. E o que a CLT ela trouxe para a gente nesse contexto da era Vargas? Primeiro, a gente tem um descanso semanal remunerado, né, o nosso sábado e domingo sagrados. Nós temos férias, né, de 15 dias remuneradas. 13º, carteira de trabalho, licença maternidade e aposentadoria. Então, vocês percebem que tudo isso aqui, gente, são coisas que a gente tem até os dias de hoje, talvez com modificações, né, na legislação, mas que são coisas que, no geral, são coisas que nós temos até hoje. Então, por isso que é tão importante que a gente tenha noção de onde isso partiu, né? Partiu da era Vargas e a gente sabe os porquês que essas leis foram criadas, né? A gente já estudou isso. Essa coisa de aproximação com os trabalhadores, o pai dos pobres e tudo mais. Bom, e qual foi o impacto da CLT, né? Ela agradou muito os trabalhadores, né, por motivos óbvios, só que, com isso, ela acabou desestimulando a organização dos sindicatos. Por quê? Primeiro que Vargas, ele coordenava os sindicatos, então, tudo que acontecia. Não sei se vocês lembram, né? Mas sindicatos são organizações onde profissionais formam grupos para reivindicar melhorias na sua profissão. Então, a gente tem sindicato dos professores, sindicato dos, dos advogados, dos chefes de cozinha, enfim. Que são grupos que se organizam para reivindicar melhorias para a sua profissão. Só que nessa época, os sindicatos eles estavam sob controle do Vargas, estavam submetidos a ele. Então, quando o Vargas dá esse tipo de coisa, ele fala assim, eu tô te dando isso, tá? Tô te dando esses direitos, mas você vai ficar quietinho? Você não vai ficar fazendo bagunça?
vai obedecer o governo? E aí foi mais ou menos isso que aconteceu. Tanto que os líderes dos sindicatos eram escolhidos pelos governos. E quem que eram esses líderes? A maioria deles eram militar, né, de patente baixa, chamados, que a gente chama de pelego. Outra coisa importantíssima para vocês lembrarem, quem que eram os pelegos? Eram pessoas fiéis ao governo em que Vargas nomeava para ser líder dos sindicatos. Muita... Exatamente isso. Exatamente isso, ótima referência. Dá um pouquinho aqui para não ter revolução, né? Então é mais ou menos isso mesmo. E essa submissão do sindicato ao governo fez com que os trabalhadores não tivessem muito como lutar, sabe? Tipo, a Vargas já deu pra gente um salário mínimo, né? Melhor a gente ficar quietinho pra gente não perder o salário mínimo. Só que o que a gente não sabe é que todas essas coisas aqui, ó, CLT, salário mínimo, licença maternidade, aposentadoria, 13º, férias, enfim, tudo isso já era uma luta muito, muito antiga dos trabalhadores, sabe? Então Vargas, ele chega e fala, olha, eu sou tão bonzinho que eu vou dar tudo isso para vocês, como se fosse uma coisa dada, sem ter sido lutada, mas os trabalhadores lutavam por isso há muitos anos, sabe? E Vargas passa uma imagem de que ele é bonzinho, que ele deu direitos para os trabalhadores, tá? Então, muita gente é apaixonada por Vargas. Isso é uma coisa que tipo assim, consolidada na memória nacional de que Vargas foi um presidente muito bom, né? Pois é, né? Não só dos trabalhadores, né? A gente está aí com o SUS, tentando acabar com o SUS e tudo mais. Coisas para a gente também ficar atento, né? Mas isso que você falou, Marilene, é muito importante, tá? Muita gente vê Vargas como, assim, o presidente ideal. Se Vargas estivesse vivo hoje, todo mundo ia votar em Vargas, sabe? Que se fosse uma ditadura de Vargas, tudo bem também, sabe? Coisas do tipo. Então, Vargas, ele ficou na memória nacional, né? Na memória do brasileiro, como, assim, meta de presidente, como uma pessoa muito boa, muito benevolente, que deu direitos. Essa é uma questão importante. Ele não deu direito, né? Essas coisas que a gente ganhou são parte de uma luta dos trabalhadores de muitos anos, mas ninguém fala disso, né? A gente pensa que Vargas foi bonzinho e deu direito para os trabalhadores. Então, a gente precisa refletir um pouco mais sobre isso, né? Não estou dizendo que Vargas era uma pessoa má ou uma pessoa boa, mas que a gente precisa entender ele como um político, né? Não como um deus bonzinho, mas como um político que estava ali para se manter no poder. Então, ele ia agir de acordo com o que mantesse ele no poder. Né? Tanto que tem essa fotinha aqui que eu coloquei, que é Vargas se equilibrando nisso para conseguir se manter no poder, né? Se equilibrando nesses direitos que ele deu para conseguir se manter no poder. Bem autoexplicativo, né? Vamos lá. Aqui a gente tem que terminar isso hoje. Bom, então vamos lá, né? Tá, uma hora tinha que acabar, né? Como que se deu a queda do Getúlio Vargas? Bom, né, ele estava ali por um fiozinho, só se apoiando ali naqueles direitos trabalhistas para se manter no poder. Só que a participação do Brasil na Segunda Guerra criou muita contradição. Como assim? Aqui esse meme aqui é perfeito. Getúlio Vargas ajudando numa guerra contra os ditadores, né? Que contradição é essa, né? Uma ditadura, Vargas sendo uma ditadura, combatendo outra ditadura, entendeu? Então essa contradição acabou enfraquecendo muito o governo de Vargas, porque o mesmo que lutava contra os nazistas era um regime ditatorial. Né? Então o povo começou a se questionar um pouco. Ok, que contradição é essa, presidente? Então foi começando a enfraquecer o governo. E aí, em 1943, a gente tem alguns políticos e empresários lá aqui de Minas, esqueci que eu estou em Minas hoje,
Pra quem não sabe, eu sou paulista, tá? Então, geralmente, eu tô em São Paulo, mas hoje eu tô em Minas. Publicaram, então, um manifesto que ficou conhecido como Manifesto dos Mineiros, tá? Que era um documento publicado, né, em jornais e tudo, então a população tinha acesso, que exigia eleições gerais e a elaboração de uma nova Constituição, né? Lembrando que Vargas estava lá ocupando o cargo de presidente sem Constituição, sem Câmara, sem nada, sem eleição, por um golpe mesmo. Então, Vargas, ele começa a ser pressionado para fazer uma eleição, para eleger alguém bom para o governo e que tivesse uma Constituição, que voltássemos a ser uma democracia, né? Bom, e aí Vargas, vendo que não ia dar bom não para ele, não, ele acaba então cedendo às pressões e estabelece então uma nova data para fazer as eleições. Seria no dia 2 de dezembro de 1945. O que acontece? Além disso, além dele ter declarado a eleição, de marcado a eleição, né, para presidente, ele também cedeu um pouco o seu governo. Ele viu que se ele continuasse sendo tão repressivo e ditatorial, ele não ia conseguir se manter muito tempo mais no poder. Então ele começa a ceder um pouco. E algumas outras conquistas o brasileiro conseguiu ter nesse contexto. Por exemplo, a gente teve a libertação dos presos políticos e exilados, tá? E a gente teve também a organização de novos partidos. Mais uma vez, vocês não precisam saber todos os partidos, mas alguns deles permaneceram até a ditadura militar. Então, vocês vão acabar lembrando deles mais ou menos quando a gente vai falando de ditadura militar, tá? Bom, e quais são eles, né? A UDN, muito importante, União Democrática Nacional, o PSD, o PTB, quer dizer, e o PCB. Vocês veem que são partidos que existem até hoje, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia. E esses foram um dos ganhos políticos que a gente teve nesse período de afrouxamento dessa ditadura de Vargas. Aqui a gente tem Vargas aqui, ó, com petróleo, né? Outro simbolismo para a gente pensar essa relação que a Era Vargas construiu em cima do petróleo, né? Como algo a ser protegido, valorizado no Brasil. Bom, só que como a Marilene falou, né, o Vargas, ele era muito popular. Ele era muito querido entre as pessoas. E aí, a popularidade de Vargas era muito evidente. Então, assim, sabia-se que se tivesse uma eleição, Vargas ia ganhar. Por isso que ele falou assim, quer saber, eu vou fazer uma eleição só para fingir que a gente é democrático, porque eu vou ganhar de qualquer jeito. E foi realmente isso que aconteceu. Por quê? Ele era muito popular, principalmente nas cidades, né? Como eu sempre falo em todas as aulas, o campo, o homem rural, ele nunca foi visto pelo governo, ele sempre foi deixado de lado. Quem controlava, e ainda controla até hoje, são os poderosos da região. Antes eram os coronéis, hoje são os fazendeiros ainda, e a politicagem pequena, né, que controla essas regiões rurais. Mas na cidade, o Getúlio ele era muito querido, justamente por conta desses direitos trabalhistas, né, pro proletariado e tudo mais. Então, ele era muito querido. E aí, começaram a ter diversas manifestações para que o Getúlio se candidatasse a presidente do Brasil. Você vê, né, o brasileiro, ele gosta de uma ditadura, né, ele gosta de uma ditadura. E esse movimento ficou conhecido como o movimento queremista, né? Justamente porque o lema deles era Queremos Getúlio. Aqui a gente tem, inclusive, uma fotinho de um dos movimentos que teve, né? Que é o Queremos Getúlio porque ele nos deu aposentadoria. Vocês estão vendo quão forte essa placa aqui, né? Um indicativo tão forte do porquê que o povo ama Getúlio. Nós queremos Getúlio porque ele nos deu aposentadoria. Nós queremos Getúlio porque ele nos deu direitos trabalhistas. Aqui é Getúlio Vargas, candidato do operariado, sabe? Tá cortado, mas é isso que tá escrito. Candidato do povo, né? Então, assim, esse movimento queremista, ele foi muito forte no Brasil. E a oposição, né, temendo que o Vargas utilizasse isso para se manter no poder, para dar outro golpe, acabou que membros das Forças Armadas, quem eram esses membros?
Olha aqui, quem que eu falei que ajudou Vargas a dar o primeiro golpe? Pois é, Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra se voltam contra Vargas para não deixar ele dar um golpe de novo. E eles depõem o Vargas. Eles tentam depor Vargas. Só que Vargas ele preferia sair do que ser deposto. Então ele renuncia à presidência do Brasil em 1945. Só que as eleições elas acontecem da mesma forma, né? E o presidente, na verdade, se torna o Dutra. Né? Quem que era o Dutra? O antigo aliado do Vargas, que acabou, então, se voltando contra ele e se tornando o presidente do Brasil. Não. Eles eram os dois caras que ajudaram o Vargas a dar um golpe de Estado lá quando... Não, quando saiu o plano Cohen, lá eles ajudaram o Vargas a dar um golpe de Estado. Só que aí agora eles se voltaram contra Vargas e ainda tomaram a posição dele, né? E aí é nesse período do Brasil que a gente inicia o período democrático. Então a gente vai ter uma sucessão de governos democráticos até 1964, que é quando a gente tem o golpe militar. E o que aconteceu com Vargas, gente? Bom, Getúlio Vargas renuncia e dá fim ao Estado Novo. Militares e a mídia. Finalmente, esse arrumado saiu do poder. Getúlio Vargas eleito em 1950. Então, assim, Vargas volta ao poder em 1950, logo depois que o Dutra sai, eleito pelo povo novamente. Então, assim, gente, o Vargas, para vocês terem noção do quanto esse homem era adorado pelo povo. Isso aqui exemplifica tudo pra gente, né? Pois é, e por isso que o populismo ele é visto com tão maus olhos, como algo pejorativo, negativo dos políticos, né? Que parece que você está enganando a população. Então, quando a gente fala que um governo é populista, a gente não está elogiando eles não, tá? A gente está falando mal deles. Gente, qualquer dúvida me falem. Se não tiver dúvida, eu vou passar um videozinho aqui para a gente finalizar a aula. Exatamente, Marilene. Então, a política é algo tão complicado, né? Tão difícil. Meu Deus. Tem um videozinho aqui que eu quero passar para vocês. Vocês têm alguma dúvida? A gente vai ver um videozinho desse canal aqui que eu sempre indico para vocês porque é um canal muito bom, muito sério, tá? Que ele produz conteúdo de qualidade. Isso é uma coisa que eu gosto de enfatizar com vocês, pessoas. Por favor, tomem cuidado com o que vocês assistem no YouTube, tá? Que nem sempre é a melhor opção para vocês entenderem história. Tá? E esse é um canal, assim, que eu recomendo com todas as forças, porque é um canal sério, de historiador formado, que coloca fonte, coloca referência, coloca de tudo de onde é muito importante, tá? A história, infelizmente, ela é uma disciplina que as pessoas, todo mundo acha que sabe, né? Porque viu na escola e tudo mais, e todo mundo acha que pode ensinar história. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está sabendo para a gente ter acesso a conteúdo de qualidade, beleza? E esse canal como a Isabela disse, é perfeito, zero defeitos. O nome do canal é Nerdologia, tá? Vou botar aqui no chat. Nerdologia. E aí a gente vai ver um videozinho que explica um pouquinho desse contexto do Zé Carioca e da Segunda Guerra Mundial, tá? Relacionando um pouquinho entre história do Brasil e história geral. Vou dar play aqui para vocês.
Então, pessoal, espero que vocês tenham tiveram. Desculpa, buguei aqui. Espero que vocês tenham conseguido compreender o que foi Ara Vargas, porque na próxima semana a gente já vai mudar de assunto. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida mesmo, manda para mim, manda para Pamela, que a gente vai tentar resolver, tá bom? Oi. Olha, interessante isso. Então, a base lá ainda existe. Nacional. Muito legal. Algo que era feito para a guerra hoje se tornou um símbolo nacional e um ponto turístico também. Muito legal saber disso. Então, pessoal, vou finalizar a aula de hoje. Na semana que vem eu vou iniciar a ditadura, só que porque nesse período democrático eu não vou dar conta de dar aula para vocês, porque vai ser 2 semanas de aula só. E aí vocês vão entrar num recessozinho. E aí depois a gente vai voltar revisando. Então, eu não vou ter tempo de trabalhar isso muito bem com vocês. Para isso, eu vou fazer um material explicando cada presidente, cada período democrático, e vou enviar para vocês. Mas na semana que vem a gente tem aula ao vivo, tá? Já sobre ditadura militar de 64. Então, eu vou tentar mandar esse material para vocês um pouco antes da aula, para vocês conseguirem se contextualizar antes da ditadura militar, tá bom? Eu posso até fazer, mas eu acho que a Pamela está planejando fazer uma lista com vocês. Se for o caso, eu peço. Tá ótimo. Obrigada pela presença de vocês aqui de manhã. Boa aula para vocês agora à tarde. Boa manhã. Beijo, galera. Tchau, tchau. Boa aula para vocês.